Olá, seu cedista, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar direito internacional público. Vamos fazer um resumão, se for possível, ou melhor, levantar algumas bolas para a prova de terceira fase. Não vou fazer, claro, aquilo que os cursinhos já fazem. Eu tenho certeza que muitos de vocês já fazem uma preparação específica para a terceira fase, mas vou levantar alguns temas que eu acho que podem ajudar a gente na preparação. E para isso nada melhor do que contar com o nosso caderno. Aliás, isso é uma coisa que eu queria ter comentado já antes com vocês. Aliás, são duas coisas. Uma é sobre o caderno e outra é sobre o Texugo Melífero. Em relação a direito internacional, para falar do Texugo primeiro, eu ainda não gravei o vídeo do Texugo Melífero de direito internacional. Eu vou fazer isso ou tão logo acabe esse vídeo, se esse vídeo não for muito longo, ou eu já prometo para o próximo domingo. Mas eu já li o Texugo de Direito Internacional, já tirei algumas conclusões bastante interessantes. É claro que a minha leitura do Texugo não é a sua leitura do Texugo, então eu recomendo fortemente que você vá a essa bibliografia, que particularmente considero incontornável para as provas de outubro. Bem, hoje é Direito Internacional Público. Eu vou abrir meu caderno. É claro que eu não vou repassar todos os conceitos, porque é uma preparação de terceira fase. A gente está tentando fazer um vídeo que seja... Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Um vídeo que seja interessante, importante para você, que você consiga aí nos próximos 40 minutos se valer de um conteúdo importante, tá bom? Eu usei uma bibliografia, eu usei uma estratégia para estudar para essa prova de terceira fase, um pouco concentrada nas aulas do professor Guilherme Bistronsky, do Clio 360. Acho que o Guilherme tem a capacidade de sistematizar o conteúdo de uma forma brilhante. Agora, as aulas não bastam, vocês sabem disso. Para além das aulas, eu tive a oportunidade de ler o Portela, de ler o Manzuoli, de ler o Celso Mello, de ler o Rezec. Eu acho que esses quatro. Li, claro, a Constituição, li a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, li a Constituição e o Supremo, boa parte dela, que é aquele PDF que tem nos próprios sites do Supremo. Isso nos dá uma bagagem de jurisprudência. E li um pouco da jurisprudência da Corte Internacional de Justiça. Eu acho que as minhas referências bibliográficas, as obras de doutrina eu li completas, a Constituição do Supremo eu não li tudo, porque eu fui procurando os pontos que tinham mais relação com a nossa prova de Direito Internacional. E no caso da Corte Internacional de Justiça, eu encontrei uma jurisprudência sistematizada numa obra que saiu ano passado, e depois eu comento dela. Eu queria aproveitar esse vídeo não para falar das referências, muito menos das minhas credenciais, tenho certeza que você também leu isso, se você já não for formado em Direito, embora isso é uma coisa importante também, me permitam. A formação em Direito não assegura ponto na terceira fase. E se você está vendo esse vídeo, eu acho que você tem essa consciência tão assentada quanto eu também tenho. Eu acho que a formação acadêmica tem o seu lugar na terceira fase. Ela dá, por exemplo, uma base doutrinária e um raciocínio jurídico de uma forma bastante natural. Isso facilita para você construir a sua resposta, mas ela por si não garante os 100 pontos. Os 100 pontos ele exige um certo pragmatismo, e quando eu for fazer a gravação do Texugo Melífero, eu vou falar um pouco sobre a forma da resposta em direito internacional, beleza? Bem, eu começaria para falar sobre o caso Corfu, o caso Corfu, que é um caso da Corte Internacional de Justiça, foi de 1949, ali depois da Segunda Guerra Mundial. Acho que o mais importante a falar do caso Corfu é sobre a atualidade dele, né? Nós estamos em 2017 e um caso tem essa relevância ainda hoje. A sentença do caso ela continua a ser relevante, sobretudo na regulação do uso da força. E é isso que você precisa dizer na terceira fase, inclusive. Se você vê ali o excerto motivador se referindo ao caso Corfu, você vai tocar na regulação do uso da força. Aliás, a Corte concluiu pela ilicitude da intervenção do Reino Unido, o que representa aí uma condenação categórica de prática incompatível com a regulação do uso da força
que deriva dos artigos da própria Carta das Nações Unidas. Aliás, pelos critérios adotados pela Corte Internacional de Justiça nesse caso, também seriam vencidos, e daí a atualidade dele, essas doutrinas e esses defensores dessas intervenções limitadas, sabe? Das guerras preventivas disfarçadas de legítima defesa preventiva, das intervenções humanitárias que extrapolam os interesses das populações submetidas a tratamentos desumanos e so on. Eu acho que um argumento importante é dizer que é lembrar que a sentença ela omite qualquer referência ao artigo 2º, inciso 4 da Carta, né? A Corte, nesse sentido, ela sinaliza que a violação do dispositivo do inciso 4, ela somente ocorre quando essa ação coercitiva, no caso a intervenção do Reino Unido, baseada na autotutela, alcança um grau mínimo de gravidade. Então, não é qualquer violação que causaria a violação do inciso 4, né? Esse grau mínimo está presente no caso Corfu e, melhor dizendo, está presente na jurisprudência da Corte. Tendo em vista as tendências recentes aí de se legitimar o recurso unilateral à força armada sob o pretexto da intervenção militar, especialmente quando o Conselho de Segurança não consegue tomar uma decisão por força do exercício do poder de veto, é interessante que o julgamento do caso Corfu retém a sua atualidade justamente pela defesa da ilegalidade dessas ações. Aliás, analisada à luz da discussão jurídica na época, logo após a Segunda Guerra Mundial, a Corte reconheceu aos navios, inclusive aos navios de guerra, o direito de passagem inocente por estreitos internacionais, consagrando aí a tese de que a inocência, no caso do qualificativo que dá o direito, ela não se refere ao navio, mas a inocência é um atributo da passagem. Isso é muito importante de dizer na terceira fase. Esse direito de inocência é um atributo da passagem e não do navio. Muito bem. Ao mesmo tempo, a Corte restringe a aplicação desse direito de passagem a estreitos exclusivamente utilizados nas navegações internacionais. É claro que os estreitos que estiverem dentro da soberania nacional é regulado pelo direito interno daquele país. Com a ampliação do limite clássico, primeiro das 3 milhas náuticas para as 12 milhas náuticas, e depois para as 200 milhas, como queria muitos países, inclusive nós brasileiros, o Brasil também demandou, os estreitos internacionais passaram a ser submetidos à jurisdição nacional. Então, quando você for atualizar o caso Corfu do final da Segunda Guerra Mundial, é preciso você considerar o caso da expansão das nossas fronteiras marítimas. A despeito do direito de passagem inocente, inclusive, e da proibição do fechamento dos estreitos, é importante dizer que a legislação ela não se refere nem aos submarinos, porque os submarinos não navegariam na superfície, e ela também não se refere aos aviões, porque a passagem inocente ela não se aplica ao espaço aéreo. E aí, nesse sentido, foi preciso criar uma nova legislação que pudesse dar conta de todo o contexto do direito de passagem. Posto isso, é preciso considerar que passagem inocente ela é uma regulação jurídica, entre outras, que regulam a matéria. E aí eu queria fazer referência a um segundo instituto, que é o direito de passagem de trânsito. Muito bem, se você pega a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, tanto a de 58 quanto a de 82, eu acho bom a gente pensar aí nelas integradas para pensar que existem pelo menos aí 3 regimes jurídicos a considerar. O primeiro, o direito de passagem inocente, né? O direito de passagem inocente se refere a alguns determinados estreitos. Existe um outro regime jurídico que é o direito de passagem de trânsito, que se refere a outros estreitos. E existem estreitos dos quais não se refere nem o direito de trânsito, nem o direito de passagem inocente. Sejam aqueles estreitos incluídos nas áreas interiores, que, como eu comentei,
está sujeito à jurisdição nacional, e o estreito nos quais haja um regime jurídico específico. E aí, pelo princípio da especialidade, o tratado específico que regule determinado estreito vai prevalecer sobre a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Uma outra inovação, além da regulação do uso da força, além dessa tratativa do direito de passagem inocente, que é um atributo da passagem, é bom você dizer isso na sua prova. O caso Corfu ele traz uma terceira, digamos, não é inovação, mas uma leitura interessante para a gente pensar como se dá a questão formal dos processos na corte. Pela primeira vez, a corte afirma que a aceitação da jurisdição pela parte sana qualquer imperfeição do processo. Ou seja, o fato do processo não ter acompanhado os trâmites previstos no estatuto ou no regimento da corte, ele digamos, os defeitos são sanados por um qualificativo muito específico, que é a aceitação da jurisdição. E a aceitação da jurisdição, vamos dizer, ela não precisa ser feita de forma formal e expressa. Ela pode ser feita, ela se dá muitas vezes de forma tácita, como nós vamos ver. Então, viu o caso Corfu, acho que dá para falar da questão da aceitação da jurisdição sanando as imperfeições do processo. Eu acho que dá para falar do Estatuto da Passagem, do Estatuto da Passagem é ótimo, né? Dá para falar do direito de passagem, do direito de trânsito e dos outros regimes específicos de regulação dos estreitos internacionais, e dá para falar da regulação do uso da força. A regulação do uso da força, eu acho que você pode tocar muito do inciso 4 do artigo 2º da Carta, no sentido de que a Corte não lidou com essa questão, mas considerou sim que é ilegal o uso da legítima defesa em determinados contextos, assim, fora do regime da Carta, lá no artigo 52, eu acho, e fora do capítulo 7, a gente não tem aí, que é a autorização do Conselho, né? A gente não tem espaço para intervenções humanitárias, guerra contra o terror e essas coisas que a gente tem acompanhado no cenário internacional. Muito bem, é importante dizer que não é o caso necessariamente, eu quero retomar isso depois na hora de falar o trecho do meu livro, que não é o caso que importa. Estou falando do caso Corfu para lidar com questões jurídicas. Não é uma prova de história. Então ele não vai perguntar como se deu o caso. É claro que se você quiser atribuir um parágrafo para explanar o caso, fica à vontade, mas o comando geralmente vai tentar trazer os argumentos jurídicos para você colocar na sua questão. Ou melhor, ele vai trazer o problema para você desenvolver o raciocínio jurídico. Então lembra, direito de passagem inocente, direito de passagem de trânsito, aceitação da jurisdição para sanar quaisquer imperfeições. Beleza? Uma coisa importante do caso Corfu é uma comparação com o caso Lotus. Aliás, o caso Lotus ele não é exatamente da CIJ, né? Ele foi julgado ainda pela Corte Permanente de Justiça Internacional. Enquanto os princípios delineados pela CIJ, no caso Corfu, para a caracterização da passagem inocente, bem como os critérios para identificar os estreitos internacionais que foram consagrados lá na Convenção sobre o Direito do Mar de Genebra em 58 e depois em Montego-Bay em 82, no caso Lotus, não sei se vocês vão se lembrar de alguma coisa que vocês tenham lido, é pouco provável porque é específico, mas eu acho importante fazer os paralelos. Foi consagrado à época o famoso princípio Lotus. O princípio Lotus, ele considera que não se pode presumir limitações à liberdade de agir dos Estados no plano internacional. E nesse sentido, apesar de frequentemente invocado, o princípio Lotus ele não tem encontrado jurisprudência nem respaldo na Corte Internacional de Justiça. Mas, de fato, houve essa propagação no período anterior à Segunda Guerra Mundial, ainda no período em que vigia, ou melhor, em que funcionava a Corte Permanente de Justiça Internacional. Então, se você quiser mostrar uma evolução do direito internacional, acho interessante você fazer uma referência ao caso Lotus e ao caso Corfu. Outra coisa importante,
O artigo 32, acho importante ter parênteses, tá? Acho importante você tomar nota, para você não precisar rever esses assuntos. Toma nota dos artigos que você vai citar na prova. Não é importante, não é fundamental citar artigo na terceira fase, mas ajuda você a fazer o raciocínio. E toma nota também dos argumentos, tá? Aí é só voltar um pouquinho no vídeo e retomá-los, mas a gente não vai perder tempo lendo de novo esses assuntos. É importante que você tome nota e atualize seu caderno, atualize seu bloco de notas para você poder avançar na disciplina, tá bom? Artigo 32, inciso 2 das regras da Corte. Ela estabelece a requisição unilateral de instrução do processo. Melhor dizendo, perdão. O artigo 32, o inciso 2 das regras da Corte estabelece que a requisição unilateral de instrução do processo ela deve conter a indicação do fundamento da jurisdição quando possível. Isso, quando possível, faz toda a diferença. Portanto, pode ser possível que um chefe leve um caso à apreciação da corte, mesmo fora das hipóteses de jurisdição obrigatória, uma vez que nesses casos o fundamento da jurisdição surgirá se o Estado reclamado consentir com o julgamento. Isso tem a ver um pouco com o que a gente conversou sobre a aceitação da jurisdição sanar as imperfeições. Então, via de regra, quando você faz uma demanda na Corte Internacional de Justiça, você precisa necessariamente dizer qual é o fundamento jurídico que está sendo atacado, que está sendo violado, justamente porque a Corte possa se debruçar sobre ele e não sobre um assunto de outra natureza, política, por exemplo, né? A Corte é uma Corte jurisdicional e uma Corte jurídica. Nesse sentido, é preciso que você diga o fundamento. A questão é, quando possível, né? O entendimento da Corte ela abre a possibilidade de que, se a outra parte aceita a jurisdição, algumas questões podem ser, algumas formalidades podem ser sanadas. Muito bem, eu acho que o mais importante para esse caso Corfu, eu acho que você pode gastar o seu latim. Existe um princípio em latim, eu vou gastar o meu latim oral, aliás, gastar o meu latim oral é ótimo, né, porque pouco se sabe como se falava o latim, ou melhor, porque hoje a gente tem, no máximo, os romanos, a Igreja Católica pronunciando alguma coisa, e há os filólogos e há os estudiosos que dizem que há um outro latim à época, quando o latim era a língua popular e difundida. Enfim, feito parênteses, sic utere tuo ut alienum non laedas. Vou repetir. Sic utere tuo ut alienum non laedas. Que é o princípio no sentido de que você usa a sua propriedade sem prejudicar os outros sujeitos, ou melhor, você usa a sua propriedade sem prejudicar o direito de outros sujeitos. Muito bem, a decisão do caso Corfu, ela acabou se tornando um dos textos fundamentais no desenvolvimento do direito internacional do meio ambiente. Aliás, essa discussão sobre a importância do caso Corfu na questão ambiental, ela é bem desenvolvida por uma professora chamada Karine Banelier. Eu não sei se você vai ter tempo de ler a professora Karine, pesquisadora também, mas você pode citar na prova com responsabilidade, fazendo a referência de que essa relevância do caso Corfu para a questão ambiental foi trazida por ela, porque ela diz que esse princípio ele teria sido alçado, ou melhor, a forma como o caso Corfu foi tratado dentro da Corte Internacional de Justiça e o reconhecimento desse princípio teria sido alçado a costume internacional. Acho que você pode dizer algo do tipo, conforme é discutido por Karine Banelier, e aí o Banelier você põe 2 N's de navio, tá? O princípio sic utere tuo ut alienum non laedas, ou seja, no sentido de que você usa a propriedade sem prejudicar o direito de outros, ele foi alçado a costume internacional na década de 90 do século passado. Alguma coisa nesse sentido, você mostra um conhecimento
jurídico de princípios de direito, você mostra a transição da fonte de direito internacional e ainda você cita, para pôr a cereja no bolo, uma doutrinadora, que é a professora pesquisadora Karine Banelier. Ao reconhecer a navios de guerra o direito de passagem inocente por estreitos internacionais, é bom dizer que a Corte consagra a ideia de que a inocência é um atributo da passagem no navio, como eu disse. Foi criado na Conferência de Montego Bay, também conhecida como Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o direito de passagem de trânsito, pelo qual fica permitido o direito de submarinos submersos e garantia de sobrevoo, cumpridos, claro, alguns requisitos técnicos. Muito bem. Então, o direito de passagem de trânsito ele tem essa referência na Convenção de Montego Bay dos anos 80, tá? Ou Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Acho que é mais interessante você colocar nesses termos formais. Eles estão previstos no artigo, o direito de passagem de trânsito está previsto lá no artigo 38, se você quiser gastar. E é bom também dizer que... calma aí, só um pouquinho. Ah, tá. É porque assim, eu tô lendo aqui o caderno e ele faz uma observação que eu acho importante de passar. Tá tudo certo. Não é mais uma reflexão que eu pensei rápido aqui. Quando você for citar historicamente o direito de passagem de trânsito, inevitavelmente você vai problematizar o porquê que esse instituto foi criado nos anos 80. Justamente porque não havia cobertura para a situação dos submarinos, porque eles não passariam no nível do mar, e também não abarcaria o direito de passagem inocente, não abarcaria também, não estava abarcando também até então o sobrevoo. E aí o direito de passagem de trânsito veio cobrir as lacunas do direito de passagem inocente, que foi estabelecido lá na Convenção de Genebra dos anos 50. Então é mais um instituto que complementa e que regula a passagem nos estreitos internacionais. Foi por isso que eu pensei aqui rapidão. Muito bem. Para você estar tranquilo aí a forma como a gente está fazendo, se não tiver, depois do vídeo você comenta aí, César, faz assim, faz assado, mas eu achei melhor ir trazendo os pontos e você ir tomando nota para não precisar estudar. Você viu que a gente já usou aí 20 minutos para falar de um caso, mas um caso que traz diversos desdobramentos jurídicos que servem para você enriquecer a sua questão em diversos momentos da prova. Muito bem. A atribuição da personalidade jurídica a outras entidades não estatais no direito internacional ocorreu num contexto de ruptura que consagrou uma lógica funcionalista. Essa observação da expansão de quem são os sujeitos de direito internacional, ela se dá um pouco no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e é importante você fazer referência a um contexto de ruptura e a abordagem dentro da doutrina jurídica das teses, ou de uma lógica, melhor dizendo, funcionalista. Tá? Por que existem outros atores no direito internacional reconhecidos juridicamente, entende? Então é o sujeito de direito internacional. Aliás, aproveitando para lembrar você, certamente você já tem noção conceitual da diferença entre sujeito de direito internacional de um lado e ator de direito internacional do outro. Lembra de não tratar como sinônimo, porque do ponto de vista jurídico, do reconhecimento do direito de convenção, por exemplo, do direito de legação, enfim, do direito de participar de organizações internacionais, são atributos daqueles sujeitos de direito internacional. De alguns. Claro que cada sujeito de direito internacional tem garantias, tem prerrogativas próprias, mas é bom lembrar que o reconhecimento jurídico não se dá aos atores internacionais. Os atores internacionais têm personalidade jurídica apenas no âmbito interno dos países onde eles registraram a sua sede. Diferente é o caso da legislação internacional. Tá bom? Muito bem. A dogmática do direito internacional público moderno reconhece os tratados de Westfália como marco histórico da disciplina. Isso é legal de você colocar, porque os tratados de Westfália ele prefigura o surgimento da categoria jurídica do Estado soberano. Tanto no âmbito interno quanto no plano externo,
O voluntarismo ele constitui uma pedra angular na elaboração do direito internacional clássico. No campo do direito internacional público, aliás, o aporte do parecer da Corte Internacional de Justiça, que nós trabalhamos agora no caso Corfu, ele, de certa forma, é uma crítica à teoria clássica voluntarista, justamente porque ele relativiza essa questão da soberania, como nós vimos. A personalidade jurídica internacional da ONU, inclusive, para falar de um outro caso importante, ela não está reconhecida expressamente na Carta, né? Você não acha um artigo lá na Carta das Nações Unidas que reconheça a personalidade jurídica da ONU. Curioso isso, né? Mas, e sim, essa questão, você deve se lembrar de alguns TPS que você fez, alguns, né, no plural, quando aparece o caso Bernadotte, né, o suíço que estava trabalhando em nome da ONU. E na terceira fase você vai precisar ir um pouco além disso. E eu vou sugerir que você cite os artigos 104 e artigos 105 da Carta, porque são eles que falam das capacidades da ONU. Tá bom? 104 e 105. Provavelmente você não vai lá, se quiser dar uma googada pode ser interessante, mas de tomar nota já é importante. Toma nota aí. Artigo 104 e 105 da Carta das Nações Unidas se refere à capacidade, mas também de forma limitada. É a Corte Internacional de Justiça que reconhece o direito da ONU de reclamação e o direito de pedir a reparação por danos causados por um Estado. O efeito desse reconhecimento da Corte é claro do tipo erga omnes, e a oponibilidade apresenta um corolário, isso é importante, ou seja, a extensão à titularidade de obrigações e de deveres a reparar. Então, se eu reconheço, por um lado, o direito das Nações Unidas de reclamar e o direito das Nações Unidas de pedir a reparação por danos causados por um Estado, ela, como simetria, também é titular de obrigações e deveres na ordem jurídica internacional, justamente porque é um sujeito internacional. César, mas como é que eu vou fazer esse debate da jurisprudência? Minha sugestão é que você toque na literalidade da Carta, no artigo 104 e 105, que você fale do caso do Conde Bernadotte e que você cite uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, conhecida, que é atual, é de 2011. Por que essa resolução é interessante? Porque a Assembleia Geral das Nações Unidas, ela reconhece o trabalho da Comissão do Direito Internacional da ONU sobre responsabilidade das organizações internacionais. Responsabilidade das ações internacionais é um assunto novo e o termo técnico que você vai pôr na prova da terceira fase é dizer que a Assembleia Geral das Nações Unidas tomou nota por meio da Resolução 66/100 de 2011. Então, a Resolução 66/100 toma nota dos artigos da Comissão do Direito Internacional da ONU sobre a responsabilidade das organizações internacionais. Beleza? Vamos falar de União Europeia? Na verdade, não vamos falar de União Europeia. Eu só queria lembrar um ponto importante, que é o artigo 6 do Tratado de Lisboa. Porque, curiosamente, o artigo 6º ele formaliza a adesão da União Europeia à Corte Europeia de Direitos Humanos. E, na prática, o que isso significa? Olha o que eu disse. O artigo 6º do Tratado de Lisboa formaliza a adesão da União Europeia à Corte Europeia de Direitos Humanos. Isso significa, na prática, que a ordem jurídica comunitária permite que indivíduos reclamem contra a União Europeia perante a Corte Europeia de Direitos Humanos. Fantástico isso, né? Direito comunitário, está lá no edital. Se você citar artigo 6º do Tratado de Lisboa, você está gastando, tá? Só para você lembrar disso. Por isso que eu estou insistindo. Tome nota, mulher, tome nota, meu amigo, que as notas dos artigos te dão precisão conceitual. Eles não são importantes, mas eles te ajudam a pensar juridicamente, tá bom?
As organizações internacionais, a propósito, são sujeitos de direitos limitados e não plenos, é importante essa distinção doutrinária, como são os Estados. Os Estados são sujeitos plenos. Os sujeitos não são, como eu disse agora há pouco, necessariamente idênticos, nem quanto à natureza, nem quanto ao limite dos seus direitos. Muito bem, a Carta das Nações Unidas, ela estabelece que outros órgãos das Nações Unidas e organizações especializadas que forem ali, em qualquer momento, autorizadas pela Assembleia Geral, elas podem sim solicitar pareceres consultivos à Corte Internacional de Justiça. Agora, o que a Assembleia Geral está autorizando? Melhor, o que a Carta está dizendo que a Assembleia Geral pode autorizar? Que as agências especializadas da ONU façam consultas à Corte Internacional de Justiça sobre questões jurídicas e dentro da esfera das competências dessa agência. Então, você vê que há toda... Porque o fato é o seguinte, as agências especializadas não são sujeitos de direito internacional. É a ONU. Então, a Assembleia Geral é quem autoriza, né? Autorizando as agências especializadas a consultar a CIG sobre matéria jurídica, porque é o que a CIG se propõe a fazer, sobre matéria específica, a competência substantiva, melhor dizendo, da agência. Tudo bem? Não sei se vocês vão se lembrar, mas em 1996, a Organização Mundial da Saúde questionou a Corte, com a autorização do Conselho, claro, sobre a ilicitude do uso de armas nucleares. Aí você pensa, né? Organização Mundial da Saúde tentando dar uma alfinetada no assunto, na temática nuclear, que é um assunto bastante espinhoso. O que a OMS tem a ver com o barato? Tem, relação tem. Só que a Corte você não pode deixar de ignorar que ela é formada também por juristas altamente experimentados no debate político. Claro que você não vai dizer isso na terceira fase, porque a Corte é jurídica, por isso que é Corte. Mas, sim, a Corte negou, só pra você saber. A Corte negou pela falta do requisito da pertinência temática, tá? Era uma questão jurídica, mas não havia pertinência temática com a OMS, em 1996. Voltando para a carta, eu queria falar do artigo 103. O artigo 103 da Carta das Nações Unidas dispõe que, no caso de conflito entre as obrigações dos membros das Nações Unidas em virtude da Carta e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em virtude da Carta. É o que diz o texto do artigo 103. E por que a respirada? Porque a Carta da ONU prevalece sobre os demais tratados. Embora isso não signifique nenhuma hierarquia entre os tratados, tá bom? Como fonte, não é disso que se trata. Se trata só de uma prevalência que estabelece o artigo 103. Cotejar isso com a soberania do Estado é um negócio duro, espinhoso, que eu acho um debate que você, como candidato ao CACD, não precisa entrar. Só põe que você conhece, dá a informação do artigo 103 e nada melhor que o ponto final, sabe? Na esfera jurídica, sobretudo na área de política externa, tem assuntos bastante espinhosos e muito sinuosos. Então você precisa, nessa prova, simplesmente demonstrar conhecimento. Ninguém quer saber sua opinião, mas quer saber se você conhece. Então, cita o artigo 103 da Carta, cita o que ele estabelece, que é a prevalência das obrigações assumidas, da possibilidade de conflito entre obrigações assumidas na Carta e obrigações assumidas em outro tratado, e diz que prevalece as obrigações assumidas na Carta. Ponto. Tá? Artigo 103. Muito bem. É bom lembrar que boa parte da doutrina considera que o aporte do parecer da CIG de 49, no caso do Conde de Bernadotte, do reconhecimento da personalidade jurídica das Nações Unidas, boa parte da doutrina considera que ele vale para os casos de organizações internacionais governamentais também, desde que essas organizações governamentais tenham cunho universal.
Isso é doutrinário, tá? Você pode citar, você pode pôr na prova como raciocínio ou como uma posição, mas lembra que é doutrina. É, o que você pode citar do ponto de vista legal, ou melhor, normativo, normativo é uma outra coisa que eu preciso discutir com vocês, mas eu faço isso no próximo vídeo. Mas do ponto de vista legal, você pode dizer que o artigo 44 do Tratado de Lisboa atribui, por exemplo, a personalidade jurídica à União Europeia. Ou seja, a União Europeia, no Tratado de Lisboa, ela tem expressamente estabelecida a sua personalidade jurídica. Que não é o caso, por exemplo, do que houve na ONU. Lembra que nós falamos do artigo 104, 105, que fala das capacidades? Não é exatamente o caso da União Europeia, uma outra organização internacional, embora a doutrina diga que aquele parecer consultivo da Corte Nacional de Justiça valeria para as organizações internacionais de cunho universal. Tá bom? Muito bem. Eu vou fazer mais duas observações. A gente vai encerrar o nosso encontro de hoje sobre direito internacional. Eu desconfio que eu consigo trazer mais 2 ou 3 vídeos como esse antes da prova do dia 21. E aí do dia 21, ó, do dia 6. E aí eu consultaria vocês se vocês preferem que eu termine direito internacional ou que eu faça um outro tipo de apanhado em outros temas quentes de outras disciplinas, tá? E aí valeria qualquer disciplina, inclusive língua estrangeira. Para mim não vou dizer que é tranquilo, porque eu também sou candidato, mas eu acho que o debate ele precisa ser bastante profícuo para mim, que estou estudando desse lado, e para você também, que teve a gentileza de me ouvir até esse momento, tá bom? Deixa eu só falar das duas observações que eu separei aqui para encerrar esse vídeo. Primeiro, apesar da competência não ser formalmente prevista na Carta, o Tribunal de Haia, que é um sinônimo para a Corte Internacional de Justiça, reconhece a capacidade como sendo essencial ao exercício de suas funções. E aí você vai citar a teoria das competências implícitas. Então, a teoria das competências implícitas, que tira a capacidade, olha, vamos fazer por partes. Teoria das competências implícitas é doutrina. A Corte Internacional de Justiça reconhece essa doutrina para afirmar que a Carta das Nações Unidas, embora faça referência no artigo 104, 105 apenas à capacidade, mesmo assim, como ela precisa exercer a sua função, essas capacidades seriam suficientes para reconhecer a personalidade jurídica. Então, a Corte Internacional de Justiça que se vale da teoria das competências implícitas. Aliás, em virtude do artigo 24 da Carta, anota aí, artigo 24 da Carta, o Conselho de Segurança ele tem a manutenção da paz e a segurança internacional como responsabilidade primária, mas não é responsabilidade exclusiva do Conselho de Segurança tratar sobre manutenção da paz e segurança internacional. Como a gente pode ver no vídeo seguinte, ele divide essa responsabilidade com a Assembleia Geral das Nações Unidas, mormemente quando o Conselho está paralisado pelo veto. A gente vai discutir isso numa resolução bastante conhecida, que ficou conhecida como Uniting for Peace, nos anos 50. Mas isso é assunto para o próximo vídeo de Direito Internacional. Queria agradecer a paciência de você ter me ouvido até esse momento e até o próximo domingo. Bons estudos, boa semana, e comenta aí se você quer continuar com o Direito Internacional ou se quer que eu traga novos temas quentes para a prova da terceira fase. Grande abraço, bons estudos e com Deus.